softly dancing in the wind. Bees are running, smiling away by their own, nothing all day long. Couples stay together, living, sharing love, God and the love. Down the seas, by the giving shady tree, teaching young ones about generosity. Fight and pain have no more place here in the garden of love. And we all live together, living, sharing love in the garden of love. Garden of love. Garden of love. Garden of love. Chains unseen in a beautiful harmony, celebrating a new age of prosperity. Cheat and hate have no more place here in the garden of love. And we all live together, sowing the seeds in the garden of love. Garden of love. Garden of love. Garden of love. And we all live together, sowing the seed in the garden of love. 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 Da Cristiano Crochemore e Blues Groovers. Certo. Como é que foram os teus primeiros contatos com a música? Tu vem de família de músicos? Que idade? Fala desse período. Eu comecei a tocar, na verdade, família de música, meu pai estava aprendendo a tocar clarinete quando eu era pequeno, assim, tinha um certo contato. Aí ele
começou a tocar, eu falei, pô, eu quero tocar um negócio desse também. Aí eu queria pedir pra ele pra tocar saxofone. Aí, só que era muito moleque, muito guri, assim. E aí o professor dele falou que era muito pequeno, não tinha caixa pra tocar e tal. Daí eu larguei, deixei de lado. E aí com 11 anos, assim, um pouco mais velho, minha mãe me deu uma guitarra. E eu sempre ouvia, em casa sempre tinha muito som, assim, tocava muito som desde cedo, sempre ouvi muito. E aí com 11 ganhei uma guitarra, que é uma guitarra que eu... Lembra que guitarra que era essa? Claro, a guitarra que eu uso até essa aqui chegar agora eu intercalo com as duas, uma Strato, uma Fender 72, que é do ano que eu nasci, assim, uma curiosidade. Tinha um cara vendendo lá em Porto Alegre, um amigo músico e tal, achou a guitarra e chegou até a minha guitarra. E aí comecei a tocar, toquei com ela direto. De um tempo pra cá que essa aqui surgiu, rola um intercâmbio entre as duas, mas foi a guitarra que eu comecei e foi até direto. E aí eu comecei a tocar, eu morava em Porto Alegre ainda, e quando eu fui pro Rio, tinha 13 anos, em 86, começou na escola, aquela história da galera tocar junto, tinha muito festival no colégio, muito músico na escola e tal, e aí começou a fazer som por lá. E quando que tu conheceu o blues? Que foi o primeiro registro de blues da tua vida? Desde muito pequeno, assim. Como eu te Sempre falei, sempre rolava muito som, tinha, pô, vários vinis em casa, ouvindo direto e tal. O que era lá? Cara, Johnny Winter, B.B. King, Eric Clapton, foram as coisas assim que eu lembro que sempre tiveram presentes assim desde muito cedo, e com Beatles e Stones assim, martelando também o tempo todo. Legal. E eu tava lendo, cara, que tu tocou com o Garotos da Rua, Bel Garcia. Pois é, aí foi um momento é seguinte, assim, o Bebeco era amigo da minha mãe, e aí o Bebeco, na real, quando eu comprei a Strato, foi através dele, e assim, a gente chegou a trocar uma ideia, tipo, me dar umas aulas, assim, mas aquelas aulas de maluco, chegava, tocava um pouquinho, eu ficava ligado ali, via o cara sempre tocar, tava sempre acompanhando, e que comecei a tocar meio que com ele. E aí um pouquinho maior ele falou, pô, daqui a pouco a gente vai fazer um som junto. E quando eu tinha uns 18, 19, ele começou assim, pá, tô lançando um disco, vamos começar a ensaiar e trabalhar. E aí eu comecei a tocar com ele, a gente gravou um disco junto, e nessa época já começando a viajar direto com Garotos da Rua. Assim, tava no colégio, eu saía do colégio final de tarde, assim, e peguei para o aeroporto, ficava até terça, voltava. O colégio demorou para acabar pra cá com isso, ficava repetindo de ano, tocando direto. Mas aí começou lá com ele, cara. Eu fiquei tocando 5 anos com o Bebeco, a gente gravou uns 3 discos, um ao vivo e tal. Foi uma super experiência, assim, de tudo, de tocar bem no início, assim, começando a tocar com banda, viajar. Os caras estavam aparecendo muito essa época, então a gente saía de lá do Rio, vinha pra cá pro Sul, e eram shows assim com muita gente, assim, pra mim foi um lance muito bacana, assim logo no início da história. Tu vivia, né? Tu estudava mais na escola Bebeco Garcia do que na escola ensino médio. Com certeza. E agora mais pra frente, cara, tu andou viajando bastante pelos Estados Unidos, conta essa experiência, com quem que tu tocou por lá, o que aconteceu? Cara, esses lances, essas idas para os Estados Unidos surgiram através de convites de uns amigos, Maurício Saad, que é um grande camarada lá do Rio, mais uma galera de São Paulo, o Giba, o Fábio e o Ivan Márcio. Os caras tinham uma viagem preparada lá pra Chicago e botaram na pilha, pô, vamos junto e tal. Aí eu fui com os caras a primeira vez e fiquei maluco, assim, tipo, curtição, som, blues o tempo inteiro, 24 horas por dia, indo nos lugares, assim. E aí acabou que os caras foram com um certo conhecimento, já tinham ido outras vezes, conheciam uma galera, então a gente ia meio, bem chegado nos lugares, sempre tocava, aquelas jams e tal. Eu acabei me infiltrando lá no lance do festival, consegui tocar no Festival de Blues de Chicago em 2012 e depois no ano seguinte também. E foi muito bacana, uma experiência assim que, pô, pretendo repetir algumas vezes. Ano passado a gente fez de novo, só que aí dividiu, ficou um tempo em Chicago, depois a gente pegou um carro e desceu pro Mississippi. Estava todo mundo na fissura de conhecer, de ver a história e tal, e foi, pô, muito incrível. Nashville, St. Louis, Clarksdale, assim, os lugares muito históricos da parada, assim, sabe? Você tá lá,
respirando aquele ar, indo nos bares, vendo a galera tocar, tocando também, sabe? Foi muito, muito bacana mesmo. Rolou uma visita lá no bar do Buddy Guy, lá no Legends ou não? Sim, no Legends a gente foi, é um bar bem, assim, bem conhecido na cidade, assim, então é meio que parada obrigatória, rolam umas jams e tal, então a gente foi algumas vezes, a gente tocou lá como jam, tem uma noite que a galera chama uns convidados e tal, mas no Legends teve uma história legal que há uns 3 anos, a galera que me ajude aqui, um festival de blues e jazz em Rio das Ostras, que a gente tocou, no meio do show teve um cara que estava no palco assistindo e pediu para dar uma canja. E era um guitarrista chamado Brian Johnson, que estava de sideman do Brian Lee, que é aquele guitarrista cego, sabe? E ele tocou com a gente, levou um som com a gente e, pô, se amarrou. O cara, a gente fina pra caramba, a gente acabou ficando amigo, mantendo contato. Ele gravou no Freeman Blues, tem 2 músicas que ele participa. E numa dessas idas para Chicago, foi coincidência de data, assim, que ele estava tocando lá com o Brian Lee. E aí ele me chamou, falou assim, pô, cara, eu vou te dar o payback. Então fui lá num sábado, que era o show dos caras, o cara me chamou, toquei com eles, umas 3, 4 músicas, assim, foi, pô, incrível, muito bacana. Legal, já que tu Muito falou legal. do festival Rio das Ostras, como é que tu... Vocês todos também podem dar seus pitacos, como é que vocês veem aí a cena de blues no Brasil, como é que tá, os festivais estão crescendo em relação ao passado, como é que vocês avaliam? Bom, eu vou falar e passo a bola pra galera aqui, que pra mim, assim, eu tenho percebido que tá mais legal, assim, a coisa, sabe? Tô vendo que tem mais abertura, não sei se também os últimos festivais que a gente participou, os eventos, assim, que tem rolado aqui, como essa experiência agora aqui em Londrina e tal, estão muito bacanas, assim, tá mais frequente, mais abertos, assim, eu estou tendo uma aceitação muito legal com o trabalho, por ser um trabalho novo, assim, sabe? Então, estou achando bem bacana. A galera Mais opiniões aí? complementa, Não, sem complementa. De um tempo pra cá melhorou bastante, assim, porque teve o auge no final da década de 80, começo de 90, que foi o Blues Etílicos aparecendo, e outras bandas, Big Alambique, que eu e o Beto a gente fazia parte. E depois teve um grande vazio, assim, e agora parece que está voltando, assim, tem muito festival, tem algumas rádios rock voltando, e eu acho que deu uma melhorada sensível, assim, no cenário de uns 5 anos pra cá, assim. E esse festival em Rio das Ostras também cresceu muito, e de lá foi disseminando, foi plantando semente em vários lugares. Você vê hoje em dia tem festival em tudo quanto é lugar, cara. Mas acho que teve uma melhora sensível, assim, Tá num de processo de exatamente, crescimento a história. né? Festivais que estão já com vários anos, né? Tipo do Mississippi, do Toio, né? O de Caxias. Do Toio. Um festival que já tem 5 anos. Então, assim, é uma coisa que está se mantendo, porque é uma coisa é fazer um ano e depois não ter mais, entendeu? Então, são festivais que estão se mantendo e estão crescendo, sempre com atrações novas e tal. E mantendo o padrão, né, assim. E também eu acho que é uma parada que tem muito público isso, saca? Só que a galera, não sei se por experiências anteriores, né, não se animava muito em investimentos e tal, e esses caras estão tendo hoje em coragem dia- de botar pra frente, fazendo, pô, o Festival do Touro lá do Mississippi é incrível, é um evento muito bacana. Uma coisa que é bem diferente hoje em dia dos primórdios que o Hugo comentou, é que hoje em dia tem muito intercâmbio entre os músicos de fora e os daqui. Tem um intercâmbio que antigamente não existia. Antigamente eram os deuses, vinha o Buddy Guy tocar aqui em 89. Inatingível. Você nem se aproxima do cara, né? E hoje em dia é uma coisa muito mais... Quase todo mundo vem e toca com a galera aqui. os músicos já tocam, o Décio, né, que acompanha vários artistas que vêm. Então, na verdade, essa distância entre os músicos daqui e os de fora está cada vez menor, né? Não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas acho que a internet Não, com ajuda. certeza. Com certeza. Certeza. Inclusive tá até mais fácil também, tipo assim, às vezes a galera vem de lá e a gente toca com... O cara manda um linkzinho com o show, tu vai Então lá. você, cara, bicho, cara, a gente vai e toca com um gringo aqui, gringo ali, então Você vê também se rola essa parada hoje em dia bem mais do que antes, né? Sim. Que eu Antigamente tinha, vinha a banda toda,
era uma mega, tá? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal cara vem sozinho, te toca também, quer dizer, os caras aceitam, né? É uma coisa que anos atrás era inacreditável, você ouvia o CD do cara em casa, ficava, porra, demais, não sei o que. Teve esse o último Rock in Rio agora, chega em casa, tem lá uma mensagem do Charlie Muscle White, teu ingresso tá na porta, tá, Hugo? Teu, do Otávio, sei o que, você fica assim, porra, cara. Pô, conta essa história, como é que é isso aí? Conta os Não, eu bastidores dessa e o história. Otávio foi em 2007, se não me engano. 2006, no ano da Copa. 2006, que o Flávio Guimarães falou, ó, tem um negócio bom pra vocês aí, não sei o que. Eu falei, não, vocês vão comprar o Charlie Muscle White, gente, cara. E, cara, ele é super gente boa, assim, muito, ele, a esposa dele, Amy. E ele veio tocar com o... Ele? Quem? Agora no Rock in Rio, Ah, Charlie com Ben Muscle Harper. White, com Ben Harper. Aí, tu abre o Facebook, tá lá, o Hey Hugo, aqui teu ticket tá aqui, pode vir, não sei o que. Onde eu quero chegar é o seguinte, você, além de fazer esse intercâmbio musical, às vezes fica uma amizade com os caras, assim, você vê pô, a consideração do cara, o cara toca no mundo inteiro há anos, séculos, a gente tava chupando chupeta, hoje em dia chega um cara desse, tem uma consideração de falar, porra, tô arrumando um convite pra você, faço questão, não sei o que. Esse tipo de coisa não tem preço, cara. Legal. Como é que vocês chegaram nessa formação aqui? Como vocês se conheceram e consolidaram esse projeto, principalmente musicalmente? Na verdade, eu acho que começou com eu e o Otávio, a gente já se conhecia há um tempo, mas eu tocava com outra galera, num trio, e sempre tive a pilha de tocar com outra guitarra, com outro instrumento e tal, e aí a gente... Eu não sei exatamente como é que foi o início da parada. né? Eu não lembro. Eu e cara. Beto, Não, eles, os três tocam, tem uma banda já há muito Chamado tempo. Blues Groover, que, Blues é o Groovers. que acompanha a galera e tal, e... Mas a gente produzia muito disco no selo Delira Blues, eu e Beto. Exatamente, foi E isso. o dono do selo falou, vocês vão produzir o Cristiano. E a gente conhecia o Cristiano assim, quem mas é tipo... Cristiano, né? A gente, ele tinha tomado uns vinhos e tal. A gente aceitou, né? A gente acabou aceitando. Só que tava Um grande maçã. Sim, Não, tipo ele assim, tava bêbado, a gente deixa tava... que eu te ligo amanhã, é legal, Cristiano, bacana. Aí eu comecei a ouvir o som do Cristiano, aí falei, pô, esse cara tem uma voz interessante, não foi nem que me chamou a atenção do Cristiano, foi a voz. Aí eu achei que a voz tinha uma atmosfera que dava pra fazer uma sonoridade diferente, entendeu? Então acho que a partir daí eu comecei a tocar com ele, antes do Hugo e o Beto entrarem. Aí o Cris pode continuar Sim, daí. e teve a identificação da gente, porque o Blues Groover tem essa onda, sabe, de fazer chão, trem e tal, nada, tipo, a gente não gosta, quer dizer, não é questão de saber de gostar ou não, mas a gente gosta de fazer o chãozão, então encaixou perfeito, entendeu? Não que não tenha encaixado com outros, também, a gente meio que se adapta, mas tipo assim, meu gosto pessoal, que eu acredito que é do Otávio e do Hugo também, é esse lance de você fazer o groove pro cara Brilhar. Exatamente, a gente tá ali só pra manter aquela célula, né? É isso. E esses quatro já estão juntos há quanto tempo? Praticamente. Quanto? Uns 2 anos. Não mais, cara. Não mais. Pô, Rio das Ostras já fazem... 2 e 6 meses. Não, já tem, arredondando, acho que uns 3 anos. Uns 3 anos que a gente está tocando junto direto. Porque também a gente lá no Rio acaba fazendo coisas, nós ou com outro de fora, e vem, a galera tá tocando sempre junto, sabe? Tem uma integração muito grande. Mas assim, a gente tocando junto, na verdade o disco, o trabalho integral, assim, todo esse foi o primeiro, que a gente fez tudo junto. As composições, os arranjos, a gente entrou lá e gravou ao vivo, assim como foi aqui hoje. Mas assim, foi um trabalho inteiro. O primeiro disco eu gravei com essa outra galera que eu tocava, que é o Hélio Hatz e o Luciano Mendes, lá de Teresópolis, do Rio. E a gente chegou a fazer algumas coisas com eles e o Otávio. E depois, por questões enfim, acabou que foi misturando. E eu fiz até os backing, né? Sim, primeiro o Beto disco, então participou aí do começamos primeiro começou a ter aquela aproximação, tá? Falei, legal. Acabou que o segundo... E rola uma afinidade também, não é só tocar, assim, a galera curte estar junto e viajar, e o som flui bem, então são várias coisas que fazem o lance dar certo. Eu acho que eu vi num vídeo ali o filho do Bebé Garcia, é verdade? Isso é outra história Pedrinho, curiosíssima, porque eu comecei a tocar guitarra, de certa forma, assim, influenciado pelo Bebeco, né? Tipo, a minha mãe conhecia, estava sempre junto,
Ele que passou o contato da Strato, que eu falei da história. Comecei a tocar com ele, assim, profissionalmente. E o Pedrinho, cara, essa época, pô, eu tinha 18, 19, o Pedrinho era um moleque, assim, ele tava sempre lá com um mochilão gigante, pequenininho e tal, ia viajar com a gente. Aí passou um tempo, ele começou a ir viajar pra tocar, bem moleque mesmo. E aí passou, a gente acabou se separando, assim, não se viu mais por um bom tempo. E na época da Delira, o cara que fazia as mix e trabalhava na gravadora era o Pedrinho. Aí eu fui reencontrar o cara e foi muito legal, porque o cara, o Pedrinho Puta batera. pô, gente finíssima, um cara que saca muito de som, percebe muito o que a galera quer, como quer fazer, assim, um cara muito bacana de trabalhar. Campeonato Mundial de Atalho no Pro Tools. Sim, sem falar nisso, né? Não se fala nem na capacidade direta lá do cara, mas assim, muito bacana trabalhar com ele. Ele mixou o primeiro disco. O primeiro disco foi gravado em circunstâncias assim bem curiosas, que eu tava com a outra galera ainda tocando, o Otávio chegando junto, e a gente foi fazer um ensaio para ir para um estúdio lá no Rio, que eu já tinha combinado, tava tudo acertado e tal. Aí eu falei, cara, pô, a gente vai ensaiar lá, uma logística lá para Teresópolis, deixa eu dar uma gravadinha para ver como é que fica, dar os últimos acertos. Aí eu peguei emprestado com um amigo, eu não vou saber dizer qual exatamente, cara, mas um pré assim, bem simplesinho, os microfones assim, mais simplesinhos ainda, cabos, tudo. A gente montou na sala e gravou. Aí quando acabou a passada, todo mundo ouviu e falou assim, porra, é isso, cara, tá pronto. Mas com questões técnicas aqui e ali, aí a gente pegou e vai, Pedrinho, te vira. E o cara tirou um som assim, cara, que muito, muito bacana. Salva assim, legal. Sabe, não é nem a coisa, o disco tirou um som. Não, o cara fez assim, soa muito bem aquele disco, sabe? E aí o segundo foi com ele já integralmente, a gente gravou com ele, mixou e tal. E se tudo correr como tá parecendo, os próximos serão assim também, né? O meu lance com as guitarras sempre foi isso. Eu fiquei muito tempo, muitos anos da minha vida, desde que eu comecei a tocar até dois anos atrás, 6 anos atrás, tocando de Stratocaster, com essa Strato que eu ganhei quando eu tinha 11 anos. Mas sempre, pô, gostei de várias guitarras, sempre fui fissurado. Guitarra é um negócio meio fissurante, assim, você fica... Quero todas ao mesmo tempo agora. Mas isso aqui veio através do Bebeco. O Bebeco teve um tempo que a gente tocou, que ele tinha uma Firebird que eu achava incrível, assim, guitarra linda, você pegava a guitarra, tudo fluía de uma maneira assim, então eu vou ter uma Firebird. E aí ano retrasado, quando eu fui pra Chicago, o meu plano era, vou curtir, fazer e vou trazer uma Firebird. E comecei a procurar, e tinha um cara vendendo em Chicago, que a gente acabou ficando amigo lá, e eu peguei essa Firebird e por enquanto não tô largando. Tem uma característica muito peculiar da guitarra, tem esses mini humbuckers, que tem um som mais delicado assim para humbucker. Eu me dou muito bem com ela, assim, eu gosto de uma guitarra grande, eu sou um cara alto, quando eu pego qualquer outra, a guitarra do Otávio parece um cavaquinho, o negócio fica pequenininho, então eu curto muito. Eu tenho uma outra guitarra parecida com essa, que é uma Gibson RD, que também é uma Firebird esquisita, mas que eu gosto pra caraca também, uma guitarra grandona, tem umas possibilidades bem bacanas, assim. Quem que era um guitarrista foda, além do Bebeco, óbvio? Johnny Winter, né? Mas o Billy Gibbons também não já? Sim. Brian Jones, os Stones de uma época usavam. Cara, é uma guitarra engraçada, muita gente já usou, Brian Jones. mas ninguém nunca ficou, o único que levou consigo durante a guerra foi o Johnny Winter, né? Mas você vê todo mundo, o Clapton teve uma fase de tocar de Firebird. Warren Hayes, todo mundo, você procura, você encontra todos os guitarristas num momento com o Firebird. Gibson Les Paul, Leve. muito leve. Eu comprei esse baixo do Hulk. Tão leve. E só eu gosto dele. Todo mundo que eu toco detesta ele. E puta merda, lá vem o Hugo com o Les Paul. Flávio Guimarães, o Alan, todo mundo detesta. O Alan principalmente detesta esse baixo. Por quê? Ele tem um som muito peculiar, assim, ele distorce. Tem gente que acaba o show, o cara vem perguntar qual pedal que eu uso. E ele é muito power, assim, eu acho que pela Você usa madeira... capeta grave às vezes? Não, eu uso meio a meio, assim, meio a meio. Quando eu tenho que fazer uma levada mais funk, boto ele, viro aqui, boto ele mais agudinho. E ele tem um sustain, assim, eterno.
Então, bum, fica pra sempre. E vai fazer 20 anos comigo. Tem até aqui, ó, tem até uma caverninha aqui, é o meu dedo. Eu consegui furar o mogno, né, com o meu dedo. Mas, assim, já tive um jazz bass, que é um baixo mais versátil, assim, esse aqui não é versátil. Ele é porrada sempre. A não ser que na hora de tocar, assim, tocar um jump blues, um negócio, eu tenho que usar uma técnica diferente, uma abafadinha aqui, usando a palma da mão. Um negócio assim, mas se eu sentar o dedo mesmo, que normalmente eu faço, ele dá um... Tá ali o buraco que não deixa mentir, né? É, ele dá uma distorcida, mas é um baixão, cara. Assim, eu não conheço ninguém que tenha, assim. Destruidor de amplos. Destruidor de amplos, gente. Explodir amplos no mundo inteiro. Essa guitarra é uma guitarra muito simples, barata, Epiphone 339. Ela tem humbucking, isso aqui você puxa, ela vira um single coil, que deixa ela muito versátil. Os timbres são bem interessantes, ela é super afinada. Guitarra fácil de tocar e simples. O som mesmo de guitarra, sair direto no amp, em geral é o que eu gosto. Poucos pedais, quase não usa só um afinador. Aqui com Chris eu praticamente faço só base, entendeu? Porque a onda mesmo é... Eu sempre gostei de fazer muito riff, e os meus riffs casam muito bem com o jeito do Chris tocar e com a voz dele. Então eu nunca tive necessidade de solar, entendeu? Uma coisa que eu solo no Blues Etíricos, por exemplo, porque tem que solar, tem o slide e tal. Mas eu nunca, pra mim, tocar guitarra, eu gosto de estar junto da cozinha. É o único cara que eu conheço que pede batera no retorno. Sim, eu me Quer considero... ouvir todo mundo mesmo, entendeu? Eu me considero parte da cozinha. Eles falam, não, cozinha, baixa batera. Não, mas eu também sou da cozinha. Então, com o Chris, assim, eu gosto muito do som do amp, ainda mais aqui, esse box. Pois é. Tá Maravilhoso. Sempre que você Hoje tem está playground Quando total. pegue com esse Então, baixo, pô, não precisa de mais nada, cara. Legal essa questão, principalmente em relação a ti, porque tu tens um trabalho consolidado no Brasil inteiro. Todo mundo que está ligado em guitarra e em blues sabe que tu é o nome do slide no Brasil. Então nesse projeto tu se descaracteriza um pouco a tua característica porque... legal, tem uma curiosidade muito grande. Porque cada grupo de pessoas gera uma sonoridade diferente, né? O Blues Etíricos é uma sonoridade totalmente diferente. Tem gaita, você tem que acompanhar o Greg, a outra guitarra, canta de outro jeito, a cozinha é diferente. E porque é um trabalho também dele, do Chris, então, tipo assim, a gente está lançando um CD, mas se a gente for levar um som com o Chris, ele vai pegar o slide e vai embora, entendeu? Sabe, tipo, em outros tipos de shows. Outra proposta é que a gente está atacando o lance trabalho do Otávio dele, é um lance entendeu? diferente, assim, no mundo dos guitarristas, porque eu gosto de fazer base. Eu adoro fazer base. Uhum. Eu gosto de fazer A base. gente tem um prazer de fazer base. Malcolm Young. Deixa registrado como é que é quando eu falo a gente tocando. Às vezes tem uns shows mais enxutos, às vezes tem shows mais longos. Tem shows... Não, porra, tá lá, Otávio. Aí que a carinha... Vai falar do Angus Young, Vai lá, nada. pega isso. Malcolm. Tem duas paradas, sabe, que eu não troco de jeito nenhum. Eu não me apego muito, tipo, a prato, instrumento e tal, mas só tem duas peças, sabe, que eu não troco. Que é essa caixa, que é uma Ludwig da década de 50, é 54, década de 60. E a história dela foi o seguinte, a gente tinha uma loja, eu e o Hugo... 54, década de 50, né? Década de 50, 60, 54 até 63, 64, 65. Tá comigo já tem, desde a Big Fest, tem quanto tempo? Desde 90. Ah, sei lá, deve ter uns 15, 16, 17 anos já que eu tô com ela. Então, isso aqui eu não me desfaço. E aquele pratinho, que vai dar um maior trabalho de tirar, mas esse prato aqui de condução também, da mesma época. Mais antigo até, que é um peixe de 22 polegadas. O resto, bicho, cara, racha, quebra e tal, não me apego muito não. Nessa galerinha aqui eu não troco não.